Então, vamos lá. Fazer Gente, barba vamos é uma lá. Olha só, coisa, o Rubens. mas eu faço. Eu Rubens, faço contra gosto, mas o Ben já me espero lá uns passou. bons dias e faço. O Não, Rubens os me caras. passou que agora a ideia, né? Foi até bom, foi interessantíssimo, porque ele me disse: começamos, estamos no ar. Gente, eu vou cumprimentar vocês aqui, todos que estão, já estamos há um tempo, um bom diálogo, um bom bate-papo aqui sobre futebol, sobre ponto e vírgula, sobre aposentadoria, sobre muita coisa que permeia, digamos assim, o nosso assunto de hoje. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, estou aqui agora sim acompanhando todos, cumprimentar o meu querido mestre Pasquale Cipro Neto, que nos deu a honra de estar aqui junto conosco hoje, para falar sobre a última flor do laço, para falar sobre a língua portuguesa, querido mestre Sérgio Nogueira, que também nos honra estar aqui para falar sobre a nossa última flor do lácio, o querido mestre Eduardo Sabag, que também nos honra para falar sobre a última flor do lácio, sobre a língua portuguesa. Essas três personalidades extraordinárias que eu admiro muito, que me permitam, posso chamar de amigos mestres, assim, que me ensinam muito. E eu quero começar hoje a nossa discussão dizendo o seguinte: o tema de hoje, Pasquale, Sérgio, Eduardo, é: que língua é essa? Essa foi a pergunta que eu fiz. Que língua é essa? Escrevi um texto que saiu hoje no Jornal Popular e aqui em Goiânia, e a pergunta é: que língua é essa? É a última flor do lácio de Bilac ou é a língua que Caetano Veloso, muito inteligentemente, Caetano Veloso, que tão bem o mestre Cipro Neto conhece, não ousou a chamar de língua brasileira, mas não chamou também de língua portuguesa. Ele não chamou em língua, ele em nenhum momento disse língua portuguesa. Chamou de flor do laço sambódromo. E aí? Língua portuguesa, língua brasileira, língua sem nome, não há adjetivo para essa língua como substantivo, não vão formar essa locução substantiva aí. Comecemos. Quem começa? Para o ímpar? O que vocês decidem? Os mais novos, ou mais novo, que eu acho que é o Eduardo. Mas é uma honra poder começar aqui e tratar dessa indagação tão, ao mesmo tempo sofisticada, ela é simples quando nós analisamos aí o impacto da língua, quer seja ela portuguesa, quer seja ela brasileira, na vida de todos nós, né? Eu começo dizendo que a língua portuguesa que desejamos, e com isso respondendo à pergunta, que língua é essa? É a língua que consegue produzir uma comunicação satisfatória entre os falantes. E quando nós falamos em comunicação satisfatória, devemos sempre pensar na entrega, a entrega da mensagem desejada entre os interlocutores. E o que eu noto hoje, sempre refletindo, e aqui é um excelente momento para reflexão, porque estamos do lado de grandes mestres, professores renomados, como o professor Pasquale e o professor Sérgio, é que essa comunicação hoje, ela tem enfrentado percalços e tem produzido ruídos em todos os ambientes em que ela se desenvolve, quer sejam eles profissionais, quer sejam eles familiares, quer sejam eles corporativos, né? O nome que se quiser dar. Então, a língua que eu vejo, a língua ideal, é aquela que realmente consegue fazer a entrega com a comunicação eficiente. Particularmente, como transito, né, no mundo do direito, e hoje até estava no período da manhã com magistrados e falava sobre a língua portuguesa e exatamente sobre esse problema. Quando nós estamos falando de uma língua que se propõe a resolver conflitos, que é a língua voltada para o mundo do direito, ela, mais do que qualquer outra razão que possa responder a contento a pergunta que o Carlos me endereça,
é a língua que vai conseguir resolver os conflitos eficientemente. Então, aquela que vai possuir os atributos que nós conhecemos, como a clareza, como a precisão, como a correção gramatical. Então, eu sempre vejo a língua ideal, e com isso já antecipo aqui o término da minha fala, como a língua mais eficiente possível, aquela que deve evitar os ruídos na comunicação e cumprir o seu desiderato, particularmente no mundo do direito, ser uma língua capaz de resolver os conflitos. Quem é o próximo? Ô Sérgio, acho que você nasceu em 51, é isso? Ou 58? Eu tomei a segunda dose. Você tomou a segunda dose? Não, eu tomei a primeira, então eu sou do meio. Então vai. Na minha cabeça, você tinha nascido em 51, então pior ainda, nasceu em 50. Então eu que nasci em 55 sou do meio. O Eduardo nasceu quando? Meu amigo disse isso, pior ainda. Pior ainda. Ai. Vamos então lá, é o seguinte, vou contar uma história aqui que pode responder a essa pergunta. Quando eu comecei na Rádio Cultura, em 1991, no final de 91, na verdade, o meu programa chamado... O programa de rádio, eu não vou dizer o nome porque tem a ver com o que eu vou dizer, mas estreou no dia 31 de março de 92. Olha que dia 31 de março, né? Não tinha dia melhor para estrear, mas... claro que ele foi gravado antes, a gente começou a trabalhar no fim de 91, e a minha ideia foi chamar o programa primeiro de Língua Brasileira. E eu deixava muito claro que não se tratava de uma declaração de guerra a Portugal, que aqui a língua que se fala aqui é o brasileiro, não é o português, não. Era brasileira no sentido de do Brasil. Língua do Brasil para, em suma, valorizar, enfatizar o que se faz em língua no Brasil. E a trilha de abertura, a música de abertura, era um trecho de língua de Caetano Veloso, né, que foi gravado em 84. E assim foi, o programa se chamava Língua Brasileira e estreou, como eu disse, em 31 de março de 92. No ano seguinte, 93, a diretora da Rádio Cultura, Maria Luísa Kfouri, irmã do Juca Kfouri, a Maria Luísa me chamou e disse: vamos lá falar com o Muilaer. Muilaer era o Roberto Muilaer, presidente da Fundação Padre Anchieta. Vamos falar com o Muilaer, porque esse programa tem que ir para a televisão. Ok, fomos lá, marcamos um horário lá com o Muilaer, e ele topou, achou muito legal e tal, me pediu que gravasse pilotos e não sei o quê, e nós gravamos os pilotos Língua Brasileira. Aí, naquela época, havia, como há até hoje, o Conselho Curador, na Fundação Padre Anchieta, TV Cultura, e o Conselho tinha que aprovar o programa ou não, aprovar o projeto, aprovar o programa, dizer vai, não vai, presta, não presta e tal. O Conselho formado por gente de primeiríssima linha, reitores das universidades públicas de São Paulo, escritores de nomeada, não vou entrar aqui em detalhes. Eles gostaram de tudo, só não gostaram do nome. Disseram, não, língua brasileira não pode, porque vai parecer... Eu falei, mas no rádio está desse jeito, mas o alcance do rádio não é o mesmo. No rádio pode, na TV não pode. Aí me bateu a ideia, e eu acho que fui muito feliz, né? Falei, tá bom, já que não pode, trocar a língua brasileira por língua portuguesa não tem nada a ver. É um horror, né? Nada a ver. Aí me bateu o nossa. Eu vou botar o nossa língua portuguesa, porque esse nossa, de certa forma, vai fazer o mesmo papel que o brasileira, e até amplia, né? Porque a nossa língua portuguesa é a língua portuguesa com todas as suas roupagens. Eles gostaram demais e eu acabei trocando também o nome do programa de rádio, que passou a se chamar, eu
Fiz durante muito tempo rádio e TV na Fundação Padre Anchieta, Rádio Cultura, TV Cultura. O programa de rádio também assumiu esse nome, Nossa Língua Portuguesa. E, para minha honra, um dia, Caetano Veloso, em Roma, num espetáculo que era beneficente, ao ar livre, num lugar lá de Roma, com artistas de vários lugares do mundo, ele chamou para cantar com ele uma cantora portuguesa, Dulce Pontes, maravilhosa. E o Caetano se expressa bem em italiano, o Caetano entende e se expressa bem. E quando ele chamou a Dulce em italiano, ele disse: agora eu vou chamar para cantar comigo nella nostra lingua portoghese, na nossa língua portuguesa, né? E chamou a Dulce Pontes e tal. Aí um dia, conversando com o Caetano Veloso, eu disse: rapaz, quando você falou aquilo, eu me senti homenageado. E ele: mas era para você, sim, pensei no Nossa Língua Portuguesa, programa do qual ele participou, né? Mais de uma vez, né? E a visão que eu tenho dessa língua é esse Nossa Língua Portuguesa. No filme, hoje na CBN, no meu boletim diário, eu falei do Dia Mundial da Língua e citei um filme documentário do Vitor Lopes. Eu sempre tenho o nome de errar o sobrenome dele. Vitor Lopes, um cineasta moçambicano que mora no Brasil, ou morava no Brasil, não sei se ainda mora. O Vitor Lopes fez um documentário magnífico, magnífico, já há muitos anos, chamado Língua, Vidas em Português. Ele até me convidou, o Vitor, para a primeira exibição do filme, e eu fui lá para o Rio de Janeiro para ver, em suma, maravilhoso. E esse documentário fala do português, língua e subtítulo Vidas em Português, não sei se disse isso. Língua, Vidas em Português. E ele percorre todos os países que têm o português como língua oficial e vai mostrando os falares diversos. E lá pelas tantas aparece o Saramago, o José Saramago, que diz algo que para mim é, né, fundamental. O Saramago diz: penso que não haja propriamente uma língua portuguesa. Há línguas em português. Há línguas em português. Nesse mesmo documentário, o Miacouto faz uma observação muito interessante, dizendo que o português só se expandiu depois que se deitou com o Brasil, né? Depois que houve essa união, essa cópula, essa sei lá o quê, né? Com o português do Brasil. Mas ele diz também que o Brasil deu as costas para a África portuguesa, né? E deu as costas também para Portugal. E é fato, o Brasil não sabe nada do que acontece em Moçambique, do que acontece em Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Timor-Leste, e também não sabe nada do que acontece em Portugal, diferentemente do que acontece lá em Portugal. Por mais que haja e há gente, muita gente lá com posicionamento estúpido em relação à língua, em relação ao português do Brasil, as pessoas cultas de lá não têm essa barreira, né? E têm, pelos nossos autores, um respeito absurdo, absurdo. Se você pegar o dicionário contemporâneo da língua portuguesa da Academia das Ciências de Lisboa, né, que é uma obra muito importante, Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa da Academia das Ciências de Lisboa, você pega lá, abre para procurar qualquer palavra, os exemplos literários, ora são de escritores portugueses, africanos, moçambicanos e tal, ora são de escritores brasileiros, quando não há tudo junto e misturado. Então, toda hora aparece lá um exemplo
literário de um dos nossos grandes. Então, essa língua, para mim, o Caetano Veloso diz isso, o Caetano Veloso diz que nós não temos aqui o que há entre Estados Unidos e Inglaterra. Ele diz que há aquele jeito dele de falar, ele diz que há um inglês Middle Atlantic, ele pronuncia com muita beleza, né? Um português Middle Atlantic, ele fala bonito para chuchu, e que nós teríamos de ter algo semelhante aqui. Não temos, e temos, infelizmente, um caminhão de preconceitos de cá de lá em relação à África, da África lusófona também, mas, para mim, a língua... aliás, no site da Unesco, hoje, há um vídeo muito bonito sobre isso, sobre a língua como elemento de união de todos esses povos e todas essas culturas. É isso. Eu fiquei realmente, essas duas falas, né, me chamaram muita atenção. Ontem, na verdade, estava fazendo uma questão para o Itamaraty, dando aula para o concurso Itamaraty, que vai ser esse mês agora, e a obra é um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra. Essa obra é extraordinária, do Mia Couto. E é impressionante, né? Incrível essa obra. Eu fiquei impressionado, assisti todas as Terra Sonâmbula, então eu li, mas o que me chama muita atenção nesse livro é como, digamos assim, é uma ressignificação de Guimarães Rosa. Quer dizer, a forma de escrever, né? A forma de escrever, os neologismos, a própria lógica de mundo, a percepção de mundo, a filosofia do livro. Então, assim, de fato, né, como os brasileiros são, entre mil aspas, não sei se foi isso que o Pasquale quis dizer, vou usar aqui a minha percepção, tem uma certa, por que não dizer, ingratidão, não é? A essa relação, digamos assim, principalmente com os africanos, né? Mas é isso. Sérgio Nogueira. Bom, aproveitando a fala do Pasquale e do professor Sabac, eu também gostaria de fazer algumas citações. Tá? Por exemplo, né, o filme do qual fala o Pasquale, eu não sei em que canal, mas durante essa minha quarentena eu assisti pelo menos uma parte. Agora, não sei em que canal passou. Se foi na TV. Está no YouTube, aberto, disponível. Entrar lá e escrever língua, vidas em português, o filme está lá. Certamente foi na televisão. Né? Quer dizer, já anda por lá. Tá? Sensacional. Não vi por inteiro. Agora, com esse destaque, vou procurar para vê-lo. Eu queria citar também um livro, né, do acadêmico Domingos Proença Filho, não sei se vocês leram, né? Muitas Línguas, Uma Língua. Né? Um livro, digamos, de muito fôlego. Né? E eu li logo depois que eu reli o livro do Faraco, aquele Histórias da Sociolinguística da Língua Portuguesa. Né? E aí você passa a ver, né, que realmente, quando se quer saber que língua é essa, né, deveria ser que línguas são essas, né? Já que temos várias línguas portuguesas, né? Não apenas levando em conta Portugal, Brasil, né, África, Timor-Leste, mas dentro do próprio Brasil. Né? Então, essa preocupação que nós temos que ter, né, com todas as formas da língua portuguesa. Né? Quanto à eficácia da qual fala o professor Sabag, né, é sempre bom lembrar que há aqueles que defendem uma certa liberdade. Né? Eu costumo dizer, se você, pai de família, domingo de sol, no Rio de Janeiro, reúne filhos, vizinhos e afilhados e emite uma mensagem, a gente tudo vamos na praia, eles certamente irão, porque a mensagem foi bastante clara. Né? O problema é que se esse senhor for executivo de alguma grande empresa, provavelmente, se na segunda-feira, se ele me mandar um e-mail, né, hoje a gente tudo vamos se reunir, eu tenho certeza que a maioria iria para a reunião, mas com muito preconceito. Né? E aí talvez ouvisse aquela frase famosa, né? Não sabe nem falar direito e quer ser advogado, não sabe falar direito e quer ser jornalista e assim por diante. Né? E aí eu volto a lembrar, né, que
todas as variantes são válidas, inclusive, né, a língua ideal, a língua exemplar, como diz o nosso amigo acadêmico Evanildo Bechara, ou a norma culta, lá sabe Deus o nome que tem. Todas são válidas. E aí o que nos cabe, né, como professores, é tentar, né, levar as pessoas a saber fazer a devida adequação. Né? Eu tenho recebido muitas, nesse período, participei de vários eventos, e me perguntam com frequência se as redes sociais não estão matando com a língua portuguesa. Né? Meu Deus, eu acho que todos vocês receberam já esse tipo de consulta. Né? Eu costumo dizer, olha, o internetês, vamos chamar de internetês, assim, para generalizar, né? Tem o seu lugar. Né? Como todos os regionalismos têm o seu devido lugar e o seu devido valor. Né? O que me incomoda mais quando as pessoas dizem, mas estão assassinando a língua portuguesa, a gente ouve muito isso também, né? Geralmente culpando a rede social, eu fico muito mais preocupado quando eu vejo pessoas que deveriam ter, né, um mínimo de cuidado com a língua portuguesa. Né? Eu aproveitando até os advogados aqui presentes, né? É muito triste você ouvir um ministro, né, do Supremo dizer que ele ele não havia intervido no caso. Né? Quer dizer, quem soltou essa batatada? Não vou é um deles, é um deles, né? Um deles. Um deles, né? Depois tem um exemplo sobre deles também interessante, mas aí foi de jornalista. Só para vocês saberem, né? Quer dizer, se ele diz isso, né, e com a maior cara de pau do mundo, achando que está falando português de primeiríssima linha, e o que é pior, né? Faz muitas vezes um papel muito mais dos influenciadores do momento, né? Antigamente era youtuber, agora é influenciador, né? Me irrita quando eu descobri hoje no jornal que a vencedora do Big Brother tem não sei quantos milhões de seguidores. Meu Deus, quando eu fiz um canal no YouTube, não cheguei a 1000. Né? E aí acabaram com o meu canal por falta de patrocínio. E a vencedora tem milhões, mas tudo bem, cada um feliz na sua. Mas voltando aqui, né, à história do intervido, né, eu queria só comentar, porque normalmente em concurso, né, professor Carlos André, você que é mestre nisso, a gente ensina o famoso interview, né, que volta e meia cai em concurso. Por sinal, no meu tempo era um ano sim, outro também. Né? Quer dizer, o aluno ficava surpreso. Como é que você sabia que essa questão ia cair? Porque cai todo ano. Cai todo ano, né? E aí, quando você ensina para os seus alunos, né, que verbo derivado segue verbo primitivo, filho de peixe, peixinho é, se o particípio de vir é vindo, intervir é intervindo. Gostou? Não, mas isso é gerúndio. Gerúndio é quando é ação contínua. Eu estou intervindo, é diferente, né, de ele tinha, ele havia intervindo. Bom, mas esse é só um exemplo. Mas só dá para mais um exemplo aí para citar, porque hoje eu resolvi não falar mal da internet. Eu prefiro criticar essas figuras assim que deveriam dar mais exemplo. Esse aconteceu com um comentarista esportivo, não foi narrador, não era comentarista. Nenhum deles quiseram se manifestar. Nenhum deles quiseram se manifestar. Daí a pergunta... Olha, eu diria que essa é inevitável, Sérgio. Essa é clássica. Claro, você já recebeu essa dúvida? E como é que eles mandam a pergunta? Eles não perguntam como. Eles perguntam certo ou errado. Aí eu, ando um pouquinho mais irritado que o meu natural, respondi errado. Aí a pessoa resolveu explicar. Ah, professor, esse é um daqueles casos que o pronome se separa da preposição. Tinha que ser deles. Aí eu não aguentei. Primeiro que quando você ensina para o aluno, né, aquela história, antes de eles chegarem, antes de eles saírem, eu sempre dou esse exemplo como algo que só vale para a língua escrita em determinadíssimas situações. Né? Eu até uso esse exemplo muitas vezes para diferir a língua falada da língua escrita. Podíamos usar para a língua brasileira, porque eu não sei se vocês podem me dizer se em Portugal eles falam assim antes de ele sair. Né? Eu acredito que a maioria já tenha feito a devida combinação, preposição, pronome, né? Dele sair. Né? É daquelas coisas que na língua escrita alguns ainda defendem. Né? A área do direito é uma delas. Os escritórios de advocacia, para quem eu dou consultoria, meu Deus do céu, concurso, né? Hoje o professor Carlos André teve pelo que eu vi pela programação com o nosso querido Fernando Pestana, né? O Fernando Pestana, eu acompanho que ele me manda umas perguntas que ele recebe.
Qual foi a última que ele mandou? O aluno queria saber a diferença. Não, primeiro ele queria saber se era oxímoro, oximoro ou oximoro. Isso é uma coisa importantíssima numa época de pandemia. Como é que você pode viver sem saber a prosódia, né, desta palavra? E depois, qual a diferença para um paradoxo? Aí é mais brilhante ainda. E o que é pior, né, professor Carlos André? Eles perguntam isso nos concursos e nós somos, eu no meu caso fui obrigado a ter que ensinar isso. Mas faz parte da vida, né? Agora, a realidade é incontestável. Nós temos várias línguas portuguesas. Tá? Temos não só a diferença entre a língua portuguesa de Portugal, de Angola, Moçambique, como temos a nossa língua portuguesa aqui, que se quiserem chamar de língua brasileira, viu, Pascoal, eu não me incomodaria nem um pouquinho. Tá? Mas não é, né? É português brasileiro, a variante brasileira do português. Isso é uma discussão antiga, inclusive. Né? Me lembro que eu participei de um evento lá na década de 90, né? E eu entrei na bobagem de falar em língua brasileira. Meu Deus do céu, quase fui vaiado pela plateia lá e citaram 1000 eventos dos quais eu nem tinha ouvido falar, em que essa ideia já tinha sido devidamente, digamos, enterrada. Eu disse, meu Deus do céu, quem mandou se exibir na televisão e nos jornais? Eu não tinha a tua experiência, Pasquale. Quando eu comecei a escrever o Língua Viva, no Jornal do Brasil, em 96, né? Meu Deus do céu, eu me achava o máximo. Aí comecei a levar tanta paulada, né, por estar desatualizado em alguns aspectos, mas foi bom porque eu aprendi muito. Né? A nossa língua portuguesa, professor Pascoal, eu tive a honra de ir lá, né? E graças a alguma experiência que eu fui adquirindo, tempos depois, o Pascoal há de lembrar disso também, porque ele compareceu, o falecido Eduardo Martins me deu de graça, de bandeja, né, o programa de palavra lá na TV 7 Senac. Né? Foram 5 anos, né, um programa de meia hora. Eu adorava fazer. Né? Eu só lamento que, hoje em dia, quando aconteceu de novo isso, né? Por isso que eu vou comentar agora, aconteceu de novo, recentemente, me pediram um mini currículo da minha vida. Aí mandei lá o que eu já tinha feito, onde é que eu tinha trabalhado, o que eu tinha escrito, etc. Aí o apresentador resolveu ignorar o meu resumo. Me apresentou como o professor do Soletrando. Quer dizer, você faz pós-graduação, faz programa de rádio, televisão, coluna, e é reduzido a professor do Soletrando. Né? Para você ver o que é a TV aberta. Né? A TV aberta, sábado à tarde, é algo terrível. Né? É de uma força inacreditável. Né? E você sabe, nós já conversamos sobre isso diversas vezes, muita gente acha que sou eu o professor do Soletrando. Né? Aí eu digo, não sou eu, é o Sérgio Nogueira Duarte. Agora, o pior é as pessoas me olharem com uma cara assim, tem certeza? Não, eu não sei o que fiz. É impressionante. Eu acho que eu já contei essa, mas eu vou repetir, porque essa história é maravilhosa. Não sei se você lembra... Bom, você foi embora, você não viu. Nós nos encontramos no aeroporto de São Paulo. Tá? Aí você ia, não sei se para Curitiba, eu sei que um ia para Curitiba, outro para Ribeirão Preto, isso eu gravo. Aí ficamos conversando, né, um senhor se aproximou, ficou nos olhando, não falou nada, daqui a pouco chamaram o seu voo, aí você foi. Aí ele se aproximou de mim e fez um comentário só. Eu não sabia que vocês eram 2. É maravilhoso isso. Cumprimentar aqui o professor Fernando Pestana, inclusive está aqui nos vendo, o professor Fernando Pestana lá de Portugal, inclusive fez uma live hoje às 17 horas, muito legal, muito boa. Nós discutimos um assunto sobre o qual nós queremos, inclusive, conversar aqui, cumprimentar a Jucineide e muita gente que está aqui nesse momento nos acompanhando. Daniel Freire, muito obrigado pela presença, que honra. É o seguinte, nós falávamos sobre a questão da língua exemplar, como diz o mestre Evanildo Cavalcante Bechara, que fala isso, na verdade, porque ele teve ali um mestre romeno, né, um linguista importante, o Cossério, e que falava nessa tal língua exemplar, né, que é a língua literária. Até hoje, Pestana falava sobre esse aspecto. E ele dividia essa língua literária, dizia que era a língua modelar, e colocava línguas, ele coloca
não com essas palavras, mas submodelares, como, por exemplo, o português jurídico, né, de que tanto conhece o mestre Eduardo Sabag, português jornalístico, digamos assim. Pascoal e Sérgio são, sim, ninguém conhece mais do que vocês em relação a essa perspectiva desse chamado português jornalístico, ou seja, esses jargões que, de alguma forma, estabelecem uma espécie de modelo, né? Pois bem, quando ele fala isso, ele fala numa perspectiva mais deontológica, né? Do dever ser. O dever ser. Essa língua modelar é o dever ser. E aí eu pergunto ao professor Eduardo Sabag. Quando, por exemplo, professor Eduardo Sabag, nós observamos um termo como inobstante, que não é usado, por exemplo, pelo bruxo do Cosme Velho. Eu li Joaquim Nabuco, 1 milhão de textos do Joaquim Nabuco. Eu sou apaixonado nos textos do Joaquim Nabuco. Acho que ele escreve bem, era um bom orador. Não vi, não obstante, lá, etc. Mas eu vejo muitas petições iniciais. Aí o Wise, o Aurélio, dizem, não, isso não existe, não pode, não há, isso não está registrado. Embora a academia já registre algumas palavras como lockdown. Estão lá, lockdown. Inclusive, o Instagram da academia tem colocado palavras... Vou levantar aqui, pegar o negócio. Pronto. O Instagram da academia tem colocado semanalmente as novas palavras da língua portuguesa, né? Professor Eduardo, como é que você vê isso, em termos com base nessa lógica, nessa língua que é submodelar na visão do Cosério, segundo que o Bechara coloca assim? O direito perdeu força, não consegue mais fazer com que as palavras estejam no dicionário? Muito bem. Obrigado pela oportunidade de tratar do português jurídico, né? E essa realidade da língua como um jargão, uma linguagem especial que adotamos no dia a dia, e todos aqueles que atuam no universo do direito precisam dessa linguagem especial para se comunicar, né? O que a gente nota é que há um comportamento muitas vezes mimetizado de repetição de construções frásticas, de expressões, de palavras, sem o cuidado de verificar se tais situações desfrutam da chancela, no caso lexicográfica, e simplesmente elas são repetidas pelo uso. E eu vejo que é nessa repetição, sem a consulta adequada, que algumas situações curiosas, para não dizer caricatas, surgem, não é? Antes de falar do inobstante, vale a pena aqui passar algumas situações, e até por serem muito curiosas e próprias no nosso universo, quero dividir com os professores, Pascoal e Sérgio, que alguns verbos que são repetidos pelos operadores ou cultores do direito, e porque simplesmente se usa em abundância. Então, um deles é o verbo inacolher. Então, vez ou outra, nós encontramos em petições inacolho o pedido. Veja, como se não bastasse a má sonoridade inacolho. Você fica pensando, mas uma consulta mínima já resolveria esse problema, porque nós não vamos encontrar inacolho em lugar nenhum. E outros, como inaplico o dispositivo. Agora, o que eu... Inaplico. Inaplico. Não aplico. E agora, o que me chamou mais a atenção, professor Pascoal, professor Sérgio e professor Carlos, é o tal de verbas impagas. A derivação então, aqui rola há um solto. dado de formação de palavra muito curioso, porque se formos ver o impagas, ele está bem escrito, é IM, né? Antecedendo aí a consoante P, quer dizer, do ponto de vista da formação vocabular. Mas você vai ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa, vai aos dicionários, nunca vai encontrar o impagar. Então, o que a gente nota é esse excesso de entusiasmo, vamos até usar uma linguagem eufemística, né? Para não falar descuido, etc.
esse excesso de entusiasmo com vocábulos que parecem ser elegantes e cumpridores aí da mensagem adequada, mas, na verdade, eles são invencionices e que acabam aí, de certo modo, manchando o nosso jargão. Para não me estender, a questão do inobstante, eu sempre me valho dela para dar o exemplo da formação das palavras com prefixo negativo in e registro, e de fato, aqui deixo a questão para comentarmos, né? A formação da palavra inobstante me parece regular, e porque nós temos um prefixo in com o adjetivo que é obstante, né? Da mesma forma que temos infeliz, né? E outras tantas. Mas essa palavra ela não encontra chancela no VOP, no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, né? E me parece que também nos dicionários, Carlos, de modo o que registra. O dicionário registra já, né? O Aulete é coordenado pelo Bechara. Aí. E a questão é essa: nós temos essa palavra sendo repetida no universo do direito, e o não obstante, eu acho que se tivermos um modo de computar a ocorrência, ele vai ter uma ocorrência bem tímida, perto de inobstante, e isso mostra esse fenômeno maior, que eu vejo como um processo de entusiasmo excessivo, de repetição descuidada e em detrimento de um cuidado que a linguagem especial deve ter na sua formação, na sua estrutura, para que ela realmente aconteça como linguagem especial e necessária para determinados falantes, né? Então, é a análise que eu faço. Mas aqui poderíamos tratar de tantos exemplos do nosso dia a dia, né, cara? Muito, muito, muito. Do ponto de vista da literatura e do jornalismo, mestre Cipro e mestre Sérgio, digam a nós, qual que é a percepção de vocês com base nessa lógica que o Cossélio chama de língua exemplar, que o Bechara hoje também citou muito bem, hoje de manhã, essa língua exemplar, e também o professor Pestana colocou, qual que é a percepção de vocês sobre a língua literária como língua exemplar? E mais, a língua jornalística. Eu posso hoje, Pasquale, Sérgio, pegar o Globo, ou ser específico, pegar o Globo, pegar a Folha de São Paulo e falar assim, olha, o uso do este está correto, porque na Folha de São Paulo assim se faz. Porque, veja, no caso do português jurídico, esse Sabag, sabe, nós, por exemplo, nós pegamos uma petição do Zé Roberto Batóquio, e aí quando olhamos uma petição do Zé Roberto Batóquio, ela de alguma maneira passa a ser referência para nós, professores de comunicação jurídica, de português jurídico, né? Sabag e eu damos aula numa pós-graduação, fui convidado por ele muito honrosamente numa pós-graduação de comunicação jurídica, e sempre coloco lá, veja os textos, né, que são a fonte do português jurídico e, portanto, os dicionários de português jurídico. Mas e no caso da língua portuguesa, aquilo que a professora Amini Aui, né, chama de norma culta padrão da língua portuguesa. Os jornais, Pasquale, são registros, são essa língua exemplar para o norma culta ou é a literatura? É o Machadão, o grande Joaquim Maria? Quem? O Globo? O que você me diz? Nos diz. Eu entendo essa coisa da citação da língua literária como língua exemplar, mas como uma marcação de tempo, né? Porque nós temos, se nós pesquisarmos nos autores d'antanho, se pesquisarmos lá, se chegarmos até o modernismo brasileiro, estou falando aqui do Brasil, né? E mesmo depois, uma vez eu fiz uma pesquisa para escrever um artigo sobre, eu acho que era sobre a história do Má, ela modeu, acho que era sobre isso. E li um bocado de gente
de escritores brasileiros da primeira metade do século passado, e cheguei a encontrar essas coisas em Lima Barreto. Né? Hã? Sim. Sabe que o Lima Barreto, vou te dar um exemplo anterior. No Curtiço, do Luiz Azevedo, a Bertoleza, lembra da negra Bertoleza? Ela lá pelas Santas diz assim: quem tu jura sou eu. Isso foi alvo de uma questão da Fundação Santos Guerreiro no Rio de Janeiro, em que uma das alternativas, se não me falha a memória, a mais assinalada é aquela que dizia que ela tinha falado errado. E o Gonçalves Dias, né? Aquele célebre poema dele para a paixão da vida dele, agora me foge o nome dela, não te esqueci, eu tô juro, sacrifiquei meu futuro, vida e glória por te amar. Então, nesse registro, nesse corpus, a gente vai encontrar determinadas construções que depois acabaram desaparecendo da língua literária brasileira, né? E aí como é que a gente faz? A gente estabelece que morre em fulano, morre no período X. Eu acho que isso não faz muito sentido, não faz nenhum sentido, né? Não faz o menor sentido. Então, língua literária, qual, de que jeito, de que maneira, em que... É uma coisa muito ampla, muito, muito, muito ampla. No caso do jornalismo, e eu tenho uma experiência muito grande, porque trabalhei, antes de trabalhar na Folha, trabalhei no Estadão, trabalhei na Editora Abril e depois trabalhei na Folha durante quase 28 anos, ocupando lá várias funções. O Sérgio também tem vasta experiência nisso. Eu acho difícil tomar. Muita gente toma. Eu ouvi uma vez de um estudioso, de um rapaz, um jovem, mas estudioso, dizendo assim, curto e grosso: a norma culta de hoje é a Folha de São Paulo. Eu acho que se a gente escrever como escreve a Folha de São Paulo, boa parte das suas matérias, não os editoriais ou sei lá o quê, mas se a gente escrever como escreve a Folha de São Paulo em boa parte das suas matérias, a gente, e isso for usado num determinado registro em que se impõe o domínio das variedades formais da língua, a gente vai ter problema, né? Porque há E não estou falando de gramática, hein? Estou falando da construção toda, né? E falo Folha, falo os outros todos também, os sites, pelo amor de Deus. A notícia sai no site de manhã, o sujeito tem o dia todo para mexer, não mexe. Entendo que ele, tudo bem, está com pressa, quer dar o furo. Para quem não é do ramo, o furo é quando o jornalista quer ser o primeiro a noticiar aquilo e tal. Ótimo, tudo bem, pau na máquina, sai com problema e tal. Meu filho, depois leia esse negócio. Você tem o dia inteiro, fica o texto lá o dia todo com as mesmas batatadas, com as mesmas contradições, texto mal escrito, mal articulado, mal pontuado, né? Com tempos verbais esquisitos, com uma coisa... Então, também acho difícil tomar isso como norma. Dizer que é a norma, para mim, soa como hipocrisia, porque é uma norma que certas pessoas, não, essas mesmas que dizem, não praticam aquilo, não colocam aquilo em prática. Então, fica muito esquisito. Soa como um discurso moderninho, avançado, que na prática não se confirma, né? Então, há uma série de problemas nesses textos, né? Como eu já disse, e há umas invencionices vocabulares. O esporte agora inventou um negócio que é assim: o time está perdendo o jogo, né? E consegue lá no fim do jogo empatar, né? E, sobretudo quando está perdendo de 2-0 e consegue empatar 2-2, o que é difícil, né? E tal. Aí acaba o jogo no empate e a manchete é: Corinthians busca empate, né? E se busca quer dizer consegue, alcança, depois está perdendo, busca.
Quer dizer, busca é menor do que consegue, do que sei lá o quê. Então, essa história do tamanho ainda é usada, essa história, para justificar tudo. Então, pizza de mozzarella, você pede, vem uma de sei lá o quê. Não, mas sabe, é que mozzarella é uma palavra grande, então eu troco por, sei lá, por alho, que é uma palavra pequena. Então você pede uma pizza de mozzarella, vem uma de alho, porque é a mesma coisa. Então, sabe, então isso não dá para engolir. E não é ser retrógrado ou ser não sei o quê. Isso não dá para engolir, porque fica uma linguagem de maluco. É uma coisa que não, sabe, batata se chama batata. Buscar não quer dizer alcançar, não quer dizer conseguir, não quer dizer lograr, não quer dizer sei lá o quê. Né? A impressão que dá é que o jogo está correndo e o time está buscando o empate. Né? Quer dizer, então, não é por aí. Então, isso é uma coisa que realmente... Então, tomar isso como padrão também me parece difícil. Muito texto ruim, texto mal escrito, texto descoordenado, texto descabelado, texto... Claro, existem os bons textos, é óbvio que existem, mas existe muito texto ruim que não serve de modelo de jeito nenhum. E no caso da literatura, não é que exista muito texto ruim, não é isso. No caso da literatura, é que o leque é muito amplo. Dizer que este é o exemplo, não, todos são exemplos. Eu vou dizer que o escritor moderno brasileiro, que a linguagem dele não serve de exemplo para vale só de não sei quem, é uma coisa muito ruim. E eu estou vendo que a gente está batendo na trave no horário aqui, eu já falei demais. Sérgio, a palavra é sua. Obrigado. Tomei a palavra do Carlos André, olha aí. Deixa eu aproveitar, né, primeiro assinar embaixo tudo que o Pasquale falou. Minha experiência, principalmente no sistema Globo de Jornalismo, o Pasquale sabe que é rádio, jornal, televisão, internet, é tudo. Né? Vai do Globo Jornal, vai até o G1. Né? Eu concordo inteiramente. Você tomar como exemplo é difícil. Eu posso até dizer que já houve maior cuidados. Hoje em dia, a coisa um tanto quanto o livro leve solto. Demais para o meu gosto. Mas, tudo bem. Tal história são muitas línguas. Né? Então, não posso ficar também querendo trazer a literatura para dentro do Globo. Tá? Só para dar um exemplo, né? Quando me perguntam o uso do verbo ter em lugar do haver, né, se querem saber se teve ou tiveram problemas, né, eu sempre costumo dizer, porque em Portugal é diferente, lá eles não usam o verbo ter pelo haver, aí citam o inglês, citam o espanhol, tem vários exemplos entre tener e haver, mas no português do Brasil, o verbo ter, né, virou haver, e depois que Drummond diz que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, não sou eu que vou mudar os versos de Camões. Agora, quanto à concordância, aí nós estabelecemos, né, Pasquale, aqueles manuaizinhos internos de padronização. Né? Hoje, por exemplo, no jornalismo, que aceita o uso do verbo ter pelo haver, manda usar como se fosse o verbo haver, portanto, no singular. Se isso é o melhor ou pior, eu não sei. Eu só não perco meu tempo com isso. Tá? Porque eu já participei de tantas polêmicas. Eu me lembro que uma vez, o professor Sabac estava falando aí do juridiquês. Né? Às vezes não precisamos nem ir tão longe. Né? No escritório de advocacia, para quem eu dei consultoria, anos e anos aqui no Rio de Janeiro, uma vez me deram um exemplo maravilhoso. Um dos sócios, né, ligou para o cliente e avisou, olha, teremos que procrastinar a assinatura do contrato. O cliente respondeu, não, tudo bem, o senhor é que sabe, confiando no advogado. Aí o advogado desconfiou da resposta muito rápida e resolveu reformular. Então tá, adiamos para quando? Aí o que diz o cliente? Adiar nem pensar. Né? Quer dizer, muitas vezes o problema do juridiquês não é usar mal uma palavra não registrada. É muitas vezes esquecer o público-alvo, né? A quem se destina aquele documento. Você fazer uma petição para um juiz é uma coisa. Você dar uma entrevista na televisão, explicar o que são imbróglios infringentes é um horror, porque aí é difícil você entender.
Isso me fez lembrar um evento do qual eu participei em São Paulo, né? Depois eu fiquei sabendo que eram vários sindicatos que estavam lá presentes, e eu apresentado, obviamente, como professor da Globo, né? Aí lá pelas tantas, aquela parte final, né, Pasquale, quando agora lá, 15 minutos, livre de perguntas. Aí um rapaz lá levantou o braço. Professor, você que trabalha lá naquela empresa. Lá naquela empresa significa que ele não cita um nome porque é capaz de atrair algum malefício. Por que vocês, no Fantástico, nos programas lá, quando querem entrevistar alguém da área médica, é sempre aquele careca? Aquele careca e não era o professor Carlos André. Aquele careca aí é o famoso Drauzio Varela, né? Mas tudo bem, eu entendi, né? Como eu gosto de futebol, matei no peito, deixei cair. E ele terminou a pergunta dizendo o seguinte: não tem outro? Por que é sempre ele? Ele é o melhor do Brasil? Eu disse: olha, graças a Deus existem outros médicos, talvez não o suficiente para o Brasil inteiro. Mas uma coisa eu tenho certeza, como professor de português, é o que melhor fala. E não é porque a fala dele é bonita, é correta, ele acerta a concordância. É porque quando ele fala, ele não está preocupado com os colegas, ele não está falando para médico. Ele está falando para telespectador. Se ele for falar a diferença entre gripe e resfriado, ele vai usar um linguajar que a mãe em casa entenda, para saber o que fazer com aquele filho que está lá com febre. Entendeu? Se vai vitamina C e cama, ou antigripal, seja lá o que for. Agora, se ele for fazer uma palestra para médico, a linguagem dele vai ser outra. Assim somos nós também, né? Falando agora para os professores, o Pasquale sabe disso. Se eu estou dando aula para um cursinho que está se preparando para vestibular, eu sou um. Se eu for dar minhas aulas lá para o escritório de advocacia para quem eu dou consultoria, eu sou outro. Aí eu me transformo, não quero nem saber. Eu sou uma pessoa sem personalidade. Tá? Isso porque eu acredito nas várias línguas portuguesas. Tá? Como é que disse lá o Recupero, como é que é? Sem escrúpulos, né? Você é uma pessoa sem escrúpulos. Não seria o caso. Mas, para concluir aqui, já que está estourando o nosso tempo aqui, tá? Eu queria dizer a vocês o seguinte: quando se fala, né, em preconceito linguístico, né, e me perguntam, professor, existe preconceito linguístico? Eu digo, existe. Como existe preconceito racial, preconceito de gênero e assim por diante. E cabe a nós, professores, advogados, todas aquelas pessoas que podem atuar, né, ajudando a cabeça dos brasileiros, a ensinar que não tem que ter preconceito nenhum. Né? E que não custa nada ensinar para as nossas crianças mais humildes, eu costumo falar isso para os professores, principalmente de escolas de periferia, que plural existe. Não custa nada, ele vai aprender, ele quer aprender. Né? Eu sempre dou como exemplo, a minha netinha, quando falou a primeira vez eu sabo, né, eu disse, minha netinha, que bonito. Né? Mas aí eu sei, tá? Com muito amor e carinho. E ela aprendeu. E quando foi para a escola, ela já sabia que era eu sei e não sofreu bullying, né, de ninguém por ter dito eu sabo. Ora, quando uma criança fala eu sabo, ele fazer, o dizer, porque na cabecinha dela o verbo é regular. Se vendeu, perdeu, fazeu. Se eu falo, eu sabo. É a norma. Porém, existem verbos regulares. Mas aí fica mais tarde, ela vai aprender isso. Não precisa sofrer antes, na pré-escola. Agora, todo ensino tem que ser feito com amor. Né? Eu sempre gosto de contar que uma vez me perguntaram como é que eu me comporto numa mesa de bar, né, com amigos, né? E alguém dá uma batatada, né, Pascal? Aí eu costumo pegar o copo para beber, porque todo mundo olha para mim, né, esperando uma reação. Eu quero, houveram problemas, daí todo mundo me olha. E aí eu começo a beber meu chopp, porque eu costumo dizer que eu sou um mercenário da língua portuguesa, eu só respondo a quem me paga. Tomar chopp no bar e ficar dando aula de português, para com isso, gente. Que exagero. Conclusão, minha gente. Como nós temos... Oi. Fala, Carlos André. Congelou. Você foi chamar três tagarelas aqui? Não, eu prometi ao Pasquale que nós terminaríamos às 20 horas e vamos concluir às 20 horas, mas então eu gostaria que nós fizéssemos o seguinte: considerações finais. Eu sempre ficaria aqui a noite inteira com vocês. Mais uma vez, obrigado a vocês. Uma honra enorme ter vocês aqui junto comigo. Obrigado do fundo do coração. Vou pedir ao professor Eduardo Sabag que faça as considerações finais, pedir que nós a façamos em 1 minuto, para que nós possamos
não estourar o nosso... Carlos André está na batalha desde 7 horas da manhã, que eu sei que ele já me falou, e é aniversário dele. Carlos André, tem uma moça chamada Marina que está esperando por você. E tem 2 meninos bonitos, né? Yasmin e Matheus, que também estão esperando por você. Então, vai logo, rapaz. Chega de trabalhar. Vamos lá. Muito bem. Olha lá, Aí. a Marina apareceu Bom, aí. Olha lá. Marina, parabéns para vocês. Ah, Uma honra. Lembra aquele personagem? Vai para casa, Padilha. Lembra? Desculpe, Eduardo. que isso. Mas, olha, vamos usar esse tempo para os agradecimentos, né? E aproveitar também para dizer que é uma alegria estar aqui ao lado de professores eminentes e os quais sempre segui e indiquei em minhas aulas, professor Pasquale, professor Sérgio. Agradecer ao amigo e excelente professor Carlos, companheiro de tantas aulas, pela oportunidade, e dizer que é uma alegria poder aprender sempre aqui, nesses momentos tão eloquentes que você propicia com sua louvável iniciativa, e lhe dar os parabéns sinceros, desejando, com muita atualidade nos dias de hoje, que é o que mais vale, muita saúde e, por que não dizer, muita prosperidade. Tá bem? Um grande abraço. Obrigado, mestre. Pasquale, vou ficar aqui perto de um negócio que a Marina pintou. Isso aqui foi uma homenagem. No dia do aniversário do Pasquale, olha quem está aqui. Então, eu vou ter um Pasquale aqui à minha frente e um outro aqui. Quem conversa. É mole ou quer mais, né? Ave Maria. Isso está lá no Instituto, né? Do Legal. Carlos André. Muito obrigado mais uma vez. Bom, sai daí, rapaz, que eu fico assustado. Pronto, chega. Pronto. Carlos André, eu conheço você há mais de 20 anos, né? Um batalhador, incansável, né? Incansável. Exemplo do que o Brasil pode e deve ser, né? Cidadão que estuda, que lê feito um desgraçado, que se esforça, que batalha e que está sempre aberto às coisas da cultura, da filosofia, da educação, da linguagem. O seu trabalho é muito importante, muito forte, né? E agradeço a você pelos convites de sempre e é um prazer muito grande estar aqui, dividir esse espaço com o Sérgio, com o Eduardo, com você e para quem estiver nos vendo e vai nos ver depois, porque eu imagino que isso fique registrado aí nas suas, sei lá como se chama isso, redes ou coisa do gênero, eu sou analfabeto nisso, mas deixar sempre, eu quero sempre deixar aquela semente, né, da necessidade de ver a língua como ponte, né? A língua como ponte. A língua abre portas, muitas portas, né? Abre porta para o mundo jurídico, para o mundo literário, para o mundo filosófico, para o dia a dia. Então, não faz mal. Aprender não faz mal. É recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Faz bem estudar. Nós estamos num tempo horrível, o Brasil mergulhado nas trevas, um Brasil bruto, muito bruto, um Brasil em que se propaga a estupidez, em que se propaga a falta de inteligência, a falta de cultura, em que se propagam muitas cretinices, muitas idiotices. Então, é sempre bom a gente mostrar uma voz de resistência, sabe? Uma voz contra a estupidez, contra a boçalidade, contra a ignorância, contra o atraso, contra o subdesenvolvimento. Então, nós temos de virar essa página,
nefasta da história do Brasil e lutar por dias melhores e levar a nossa palavra para as pessoas que nos ouvem, para que elas se informem, leiam, construam seu próprio pensamento, né? E parem de acreditar em cloroquina. É isso. Minha vez? Sim. Bom, então, aproveitando, né? Primeiro, mais uma vez, assinar embaixo aí, embora pelo meu quadrinho aqui eu esteja em cima, mas hoje vocês estão sendo muito felizes. E aproveitando, né, que falamos mal de alguma coisa da linguagem do dia a dia, né? Uma das coisas que me incomoda, né, o Pasquale revelou a história do verbo buscar aí, não sei há quanto tempo eu vejo falarem mal do verbo colocar e ele continua aí. As pessoas não falam, não opinam, não comentam, fazem colocações. E toda vez que me pedem isso, me desculpem, mas eu respondo em mim não, porque eu prefiro que você fale e expresse a sua opinião. Mas existem novos modismos, né? E eu costumo dizer que eu gosto de seguir os padrões estabelecidos, que hoje em dia seria o quê? Um protocolo, né? Quando eu quero dizer que eu tive a honra de estar aqui com profissionais de outra linha, de outra espécie, eu poderia dizer que é de outra cepa, né? E, obviamente, ter a certeza de que produzimos algo de um nível maior, que estaria em outro patamar, né? Palavras da moda, né? Que as pessoas adoram, porque assim se mostram atualizadas, né? Como eu costumo dizer, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de adequação. E por isso eu quero me adequar ao grupo maravilhoso do qual participei hoje, agradecer ao professor Carlos André pelo convite, estarei sempre à disposição e, mais uma vez, parabenizar não só pelo evento, mas parabenizar também pelo seu aniversário. Tá? E agradecer, como sempre, à língua portuguesa por ter me permitido ficar 52 anos em sala de aula, completados agora no dia 30 de abril passado, que só me deu a alegria maior da minha vida, que foi conviver com alunos. Portanto, muito obrigado. Salve a língua portuguesa, seja ela qual for. Viva a língua portuguesa, vivam vocês. Grande abraço. Acabei de olhar aqui em sua homenagem, Carlos André. Está 0-0, viu, o jogo do seu time lá na Argentina. Segundo tempo já. Desse por feliz, não está apanhando o seu time. 0-0. Grande abraço para todo mundo. Um abraço. Abração. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.